agora sobre toda essa movimentação, sobre como está a situação de brasileiros que vivem em Israel, como a Michele Goldenfeld, que conversou com a gente recentemente aqui no Jornal da Manhã e hoje traz mais um relato para nós de como está a tensão lá na região. Michele, bem-vinda mais uma vez, um bom dia para você, boa tarde para você aí em Israel. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Rafael. Como vai? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. As coisas estão bastante, assim, tensas, porque a gente não sabe exatamente como que as coisas vão continuar. Depois de um dia e meio tranquilo, relativamente na parte onde eu moro do país, que é Centro-Sul, ontem a gente teve várias sirenes e alguns mísseis atirados na zona para a cidade onde eu moro. Inclusive, eu não estava em casa e eu estava no supermercado e precisei correr para um quarto antibombas que tem dentro do supermercado. E quando eu estava vindo para casa, eu vi estilhaços na rua e, inclusive, fecharam a rua, né, para não explodir, para ninguém se machucar. Ainda os soldados estão nas fronteiras, no sul e no norte. A minha filha, que depois de quase 3 semanas na base, veio hoje por 24 horas para casa. Então, a gente está conseguindo um pouco ter um coração um pouco mais calmo, né? De conseguir ver ela, de estar essas horas com ela. Amanhã ela tem que voltar para a base. E o tempo inteiro tem atividades no sul dos terroristas tentando entrar dentro do território de Israel. E também coisas que acontecem do mesmo gênero na fronteira norte do país. Então, quer dizer, tá tudo muito dinâmico. Agora, Michele, você trouxe um pouquinho para a gente da sua experiência aí nesses últimos dias. Nós conversamos recentemente, como eu destaquei, e o relato não foi diferente do que você trouxe agora, com a exceção de que vocês puderam passar a família reunida um pouco de tempo mais juntos, né? Em relação a essa tensão, a situação continua bem complicada. Nessa mesma nota que eu trouxe informações agora há pouco, dizendo sobre esse esforço do Reino da Arábia Saudita para que haja uma reaproximação, para que haja uma continuação desse distensionamento entre esses países do Oriente Médio, embora a gente esteja no meio de uma guerra, um trabalho que já havia começado no passado com o apoio dos Estados Unidos. Nessa mesma nota que eu comecei a ler agora há pouco, o porta-voz das Forças de Segurança de Israel revelou numa entrevista à rede de televisão americana CBS uma nota encontrada no corpo de um terrorista da organização Hamas, encorajando-o a realizar um massacre impiedoso. Por que eu estou trazendo essa informação agora? Ainda há aquela preocupação, por mais que o governo de Israel, que as forças de segurança estejam muito concentradas, além da questão dos bombardeios, em aniquilar qualquer possibilidade de presença de terroristas em Israel por terra, porque houve essa incursão no dia 7 de outubro, a gente trouxe essa informação, ainda há esse temor que haja terroristas circulando por aí. O que vocês sentem na pele em relação a isso? Eu vou te falar uma coisa, existe um temor, eu não acredito, ainda se você acredita ou não, depois de quase 3 semanas, ainda se encontram terroristas que atacaram no dia 7 de outubro. Há poucos dias atrás foi encontrado um dos terroristas já muito fraco, muito cansado, tentando voltar para Gaza e foi pego pelos soldados. Quer dizer, ainda existem alguns deles e ainda existem a tentativa de infiltração, como foi ontem, que eles tentam entrar não só por terra, mas também pelo mar, mas a gente consegue interceptar essas tentativas. Não é fácil, mas a gente consegue interceptar porque existem muitos soldados, tanto na fronteira sul como na fronteira norte do país. Quer dizer, qualquer tentativa deles tentarem entrar dentro do território israelense, hoje em dia está sendo muito mais difícil para eles, porque eles estão sendo pegos pelo exército. Então, não existe essa possibilidade. A gente tenta, né, ter uma vida, mais ou menos levar um cotidiano. Não é um cotidiano que você está acostumada. Realmente, você disse que eu
a tensão ainda paira no ar o tempo inteiro, e fora dessa possibilidade de eu ter 24 horas de poder dar abraço e beijos e afogar um pouco a minha filha de saudades que a gente estava dela, as coisas aqui continuam bem complicadas e a gente não sabe realmente quais são os próximos passos do exército. A gente sabe que o Hamas continua sendo um grupo terrorista, eles têm como patrão, patrão, não patrão, como patriarca, ou pessoas que apoiam eles, o Irã, e o Irã tenta, por trás das portas, fazer as manipulações, tanto com o Hezbollah como o Hamas. Então, as coisas aqui são bem complicadas de poder entender quem não mora na região, mas isso não justifica todo esse ataque que eles fizeram, que foi um genocídio. Você escuta histórias, você escuta coisas, é muito, muito difícil para um ser humano que tem um mínimo de humanidade no coração, de entender o que eles fizeram. Inclusive, ontem, o porta-voz do Exército, a gente viu na televisão, não sei se chegou aí no Brasil também, um dos terroristas ligando de um dos telefones de uma das pessoas que ele assassinaram, ligando para os pais em Gaza e falando todo orgulhoso que ele tinha matado com a própria mão 10 pessoas, e os pais jubilando ele pelo ato que ele fez. Então, são coisas que realmente é muito inacreditável de atender, de entender e de aceitar. Michele, eu queria te perguntar o seguinte, você conhece gente, parente ou amigo dos reféns que estão com o Hamas ainda? Como é que esse tema vem sendo tratado aí em Israel? Porque são cerca de 220 pessoas, né? E a gente viu aqui no Brasil, o mundo todo recebeu as imagens daquelas últimas 2 senhoras liberadas, né? 2 senhoras israelenses, um relato trágico, né? Foi levada, uma senhora de 85 anos, levada de moto para Gaza, ferida, se alimentou com queijo e pepino esse tempo todo, né? Provavelmente tem um ou outro problema de saúde, eventualmente toma algum medicamento, 15 dias num túnel, né? Como é que esse assunto é tratado aí, Michele? Esse assunto não é tratado de uma forma muito, muito clara, né? É um assunto que a gente fala que é meio secreto, as coisas não são faladas muito claras dentro na mídia israelense, porque a gente sabe que tem muita coisa sendo feita, como eu disse, atrás, né, do palco principal. Então, essas coisas não são faladas. Realmente, essas 2 senhoras foram sequestradas, foram sequestradas de um dos kibbutzim que foram atacados, é um dos kibbutzim que teve mais gente mortas e sequestradas, era um kibbutz que existia, moravam 480 pessoas, e hoje, depois desse ataque, sobraram, por enquanto, 195 pessoas, se eu não me engano, sendo que tem mais de 70 pessoas que foram sequestradas, entre crianças, mulheres, jovens e velhos. É muito difícil para a gente poder aceitar. Existe agora uma guerra psicológica do Hamas, porque eles querem ser falados ou querem ser provados, entre aspas, que eles são os bonzinhos, que eles tratam bem, mas a gente sabe que não é bem assim. Eles libertaram uma dessas senhoras, Yochevet Lifshitz, inclusive é uma senhora que a vida inteira era voluntária numa organização que ajudava as pessoas de Gaza a entrarem dentro de Israel para receberem tratamentos médicos, oncológicos, crianças, velhos. Quer dizer, ela era a favor da paz, e eles não tiveram piedade no momento que sequestraram ela. Eu não posso te falar com certeza que eu tenho ou não tenho alguém que está sequestrado. Eu sei que eu tenho um conhecido que ele está desaparecido e que a gente não sabe o que aconteceu com ele. E eu tenho, infelizmente, 11 pessoas que eu conheço do meu kibbutz, que eu morei em Ein Shloshá, que foram assassinadas. O governo trabalha com um número de reféns
lá na faixa de Gaza, Michele, a gente tem trazido esses dados aqui dia a dia, atualizando sempre que a gente recebe novas informações, com algo em torno de 220, com a liberação das mulheres. O número mais preciso que a gente tinha recebido aqui no Brasil eram 222 pessoas. Aí libertaram as duas. Libertando essas duas senhoras, 220, mas é um número que tem aumentado com frequência, eram 199, depois aumentou mais um pouquinho, porque é o que a Michele está falando, né, Michele? Tem muita gente, ainda tem gente desaparecida até hoje, né? Então essa pessoa pode ter sido morta, mas pode estar sendo mantida refém, viva também pelos terroristas. Não dá para saber ao certo ainda, né, Michele? É isso que a gente quer saber, Michele. Se embora o governo não tenha muita informação a respeito disso, ou pelo menos não repasse essas informações muito claramente para vocês acreditam que haja muito mais reféns do que esse número que está sendo divulgado? A gente não sabe exatamente, como eu te disse, a gente recebe as informações quando elas são verificadas e depois que eles fazem toda a parte de database dessas pessoas, porque existe, como eu te disse, um trabalho muito efetivo hoje de várias entidades de segurança de Israel para conseguir receber essas informações. Infelizmente, o Hamas fez esse ataque de uma forma tão desumana que existe ainda um número de pessoas que estão desaparecidas, mas que a gente não consegue, que aqui não conseguem ainda reconhecer os corpos, porque infelizmente muitos corpos foram cremados. Então, para poder conseguir fazer toda buscar DNA e buscar ossos, essas coisas demoram muito, o processo é muito mais demorado, e é um processo que realmente desgasta fisicamente e emocionalmente as pessoas, os médicos e os patologistas que estão fazendo isso. Mas a gente está tentando, eu sei que tem um trabalho muito, muito, muito forte para tentar chegar nesse número, né, final de mortos e chegar no número exato de sequestrados. É um desgaste tremendo mesmo, dá para imaginar. Michele, queria agradecer mais uma vez a sua atenção aqui com a Jovem Pan, ao vivo, direto de Israel. A Michele Goldenfeld conversando com a gente aqui. Boa sorte por aí. A gente reforça aqui a intenção de voltar a falar em breve, já com as coisas mais ou menos encaminhadas para uma solução pacífica, viu, Michele? Boa sorte por aí. Eu que agradeço vocês mais uma vez, Lívia e Rafael, pela oportunidade. Fico sempre à disposição de vocês e a gente espera, mais uma vez, como eu digo, o Israel é o povo da luz, é o povo que quer paz, mas a gente não vai deixar que ninguém, nenhum povo, nenhum grupo terrorista queira destruir com o que a gente construiu durante 75 anos. A gente é forte e, como a gente diz por aqui, Am Israel Chai. O povo de Israel vive. Obrigado, Michele.